Todos e a todas. Estamos dando início a mais uma tarde de atividades da segunda semana acadêmica de nutrição. Eu sou a professora Eline Messias, coordenadora do curso de nutrição. Juntamente hoje estarei com o acadêmico Pablo Marcelo, moderando esta atividade. Em nome de toda a comissão organizadora da segunda semana acadêmica de nutrição, composta pelo Centro Acadêmico CANUTRI, Associação Atlética Devoradora, coordenação do curso, professora Suelen Rocha, demais docentes e discentes do curso de nutrição, gostaríamos de desejar boas-vindas a todos vocês. Aos ouvintes, a participação na palestra será confirmada por meio do preenchimento do formulário do Google Forms, cujo link será disponibilizado no chat. O formulário ficará aberto até 20 minutos após o término da palestra. Portanto, fiquem atentos. Neste momento, teremos a honra de proferir, a palestra Frutos Amazônicos, Potencial Nutricional e Tecnológico. E para ministrar essa palestra, receberemos com muita honra a nutricionista pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Dionísia Nagarrama, doutora pela USP em Saúde Pública, área de concentração Nutrição, tutora do programa Rede Alimenta e Amamenta, do IBFAM e SUSAN, faz parte do grupo facilitador do treinamento do Kit Família Brasileira Fortalecida, Unicef, nos municípios integrantes do Pacto da Redução da Mortalidade Infantil do Amazonas. É docente do curso de especialização do Centro Universitário do Norte, Uninorte, Laureate. É coordenadora do curso do Centro de Ciência e Tecnologia em Segurança Alimentar e Nutricional da região Norte. Maniva de Nutrição. Faz parte do Conselho do Amazonas e movimentos como Slow Food, Rede Maniva de Agroecologia, REMA, e Ação da Cidadania do Amazonas. Atua nas áreas de educação alimentar e nutricional, saúde pública, técnica dietética, segurança alimentar e nutricional. Então, essa é toda a experiência da nossa palestrante de hoje. Então, Dionísia, já neste momento, gostaria de te agradecer pela participação e deixar à vontade para compartilhar a sua tela e começar a sua apresentação. Boa palestra. Eline, eu que agradeço, porque eu acho que esse momento, eu acho que o Centro de Ciência e Tecnologia e Soberania e Segurança Alimentar Nutricional, que você também faz parte, é justamente isso, para fortalecer essas redes de pessoas que trabalham com esse tema, soberania e segurança alimentar nutricional. E eles são futuros nutricionistas, não tem como, vão participar de alguma maneira, ou trabalhando com alimentação coletiva, ou com saúde pública, ou na parte clínica, ou com a parte da biodiversidade, que é o que a gente tem de mais forte aqui no Norte. Então, de qualquer maneira, eu que agradeço, porque agora a gente está se conhecendo, né, Eline? A gente vai se fortalecer, eu acho que daqui por diante, esses alunos que serão os nossos futuros colegas fortalecerão ainda mais essa rede, né, de quem trabalha com soberania e segurança alimentar nutricional. Eu vou passar aqui a minha apresentação. Eu só queria ver com vocês se vocês enxergam aqui, porque aí apaga tudo. Apaga assim, eu não enxergo mais ninguém. Vocês estão vendo? Já apareceu para vocês ou ainda não? Ainda não. Compartilha a sua tela. De novo? De novo, por favor. Então, tá. Então, vamos novamente. Compartilhar a tela. Quando aparecer, vocês falam para mim? Sim. Ok. Já, né? Já. Ele tá em modo apresentação ou não? Não está no modo apresentação, não. Então tá. Agora já está? Ok, agora sim. Então tá bom.
Eu só vou ocultar aqui. Eu acho que eu apertei uma coisinha errada. Eu apertei interromper e compartilhamento, é por isso. Agora é que eu vi que está escrito isso, né? É aprendendo, né? Bom, vou ocultar. Então, e aí, Elina e Pablo, por favor, depois vocês me avisam, apesar que eu estou com o celular aqui, mas eu sempre gosto que alguém me avise antes, em 5 minutos antes, tá bom? Porque eu coloquei um chorinho aí para vocês em relação a punk, porque punk não está em frutos amazônicos, mas eu quis só para que eles tenham um gostinho do que a gente está trabalhando aqui. Quem sabe a gente vai ter um intercâmbio, né? Porque é tão perto. Por favor. Nossa, então tá bom. Então, assim, hoje o meu tema é o que nós trabalhamos, da biodiversidade, dessa parte da flora amazônica. Então, eu faço parte de um grupo de alimentos e nutrição da Amazônia, né, que dentro do INPA, nós somos, o grupo é composto por químico, por tecnologia de alimentos, por farmacêutico bioquímico e nutricionista. Antigamente tinha mais, tinha médico, enfermeiro, mas foram aposentando, e aí a gente ficou um grupo menor. Mas nós trabalhamos em várias linhas, e uma questão que a gente sempre pergunta é assim, de nutricionista para futuro nutricionista. Que nutricionista nós queremos ser se a gente não conhece o que tem na nossa região, o que tem no nosso estado, pelo menos? Então, primeiro, eu falo sempre isso com os meus futuros colegas nutricionistas, porque aqui tem 5 cursos de nutrição. E a primeira pergunta que eu faço é assim, vocês conhecem o potencial dos alimentos aqui, dos frutos da região? Olha que lindo! Essa fotografia, ele representa só uma época. Imagina, então, se a gente coletasse todos esses frutos do ano inteiro. Então, ele é sazonal. E para mostrar para vocês que esses frutos, eles estão publicados. Então, eles foram estudados por vários pesquisadores, não só daqui, do Amazonas, mas também do Pará. Então, nós temos muitas publicações. E também temos publicações de pessoas de fora, que vieram fazer mestrado e doutorado aqui. E uma delas é esse livro. Esse livro é um livro que foi publicado em São Paulo, que fala sobre o potencial nutricional, ou pelo menos as vitaminas, desses frutos. E tem um que é bem antigo, que começou aí com o Jaime Aguiar, que depois eu vou mostrar para vocês, que foi atualizado. Foi um dos primeiros trabalhos falando sobre esse potencial nutricional. Aí eu vou começar falando da castanha. Vocês vão me perguntar, castanha? Mas castanha é fruto? Na nossa classificação de nutrição, porque a gente tem classificação agronômica, botânica, e tem a nossa classificação que é de nutrição, que é diferente, é uma coisa mais simplificada. Não ele é como oleaginosas, ou como nozes, ou como castanhas, mas eu não poderia deixar de colocar castanha aqui. Então, vocês vão me entender, né? Então, eu falo de frutos, mas eu quis colocar, então, a castanha. E qual é o critério da minha apresentação? Vocês vão perceber que eu vou começar do mais calórico para o menos calórico. E chamar atenção para alguns potenciais. Então, eu vou chamar a castanha do Brasil, o mais calórico de todos, que é uma oleaginosa, que é uma noz, ou que é uma castanha. E ele já foi muito estudado, porque qual é a contribuição deles? Tá bem claro aí, além da energia, né? 100 gramas, olha quanto de energia que ele fornece. Mas ele também é uma riquíssima fonte de proteína. Coloquei até o leitinho do lado, porque ele também tem 78 miligramas de cálcio, então é uma fonte excelente de cálcio, de origem vegetal, mas eu sei que vocês sabem muito bem que a contribuição dele, além desses 3, né, de energia, proteína, cálcio, tem também a questão da gordura, é o selênio, é um micro-organismo, microelemento ou micronutriente selênio. Tanto é que eu coloquei bem aqui, qual a recomendação? É 55 microgramas para adulto e 100 gramas dá 1.990. Então, uma castanha, 2 castanhas, cada castanha tem em torno de entre 5 e 6 gramas, quanto que ele fornece? E eu sei que vocês também sabem muito bem que do mesmo jeito que existe deficiência, existe o problema do excesso. Então, eu deixei bem aqui do lado o trabalho
de doutorado da Universidade Federal de Santa Maria, quando ela fala sobre esses efeitos metabólicos do consumo de selênio mais de 5 gramas, 10 gramas e 100 gramas e assim por diante. Esse, então, fica como sendo assim, uma curiosidade, porque a gente sabe que muitos ribeirinhos não têm leite, e eles utilizam muito a castanha para fazer o leite para oferecer para os seus filhos. E se a gente diz, se a recomendação é 55 microgramas para adulto, então imagina quanto que é para uma criança. Aí vocês vão perguntar assim, sim, então a gente está dando muito mais do que é necessário para uma criança. Lição de casa para vocês procurarem, para saberem realmente a questão da biodisponibilidade de selênio da castanha e o quanto que realmente isso interfere ou prejudica no metabolismo dessas pessoas. Depois da castanha, aí tem um dos meus frutos favoritos. Eu não sei como que chama aí, como é que vocês dão o nome, mas aqui nós chamamos de tucumã. Todos os frutos vão estar com um nomezinho, um nome científico embaixo, porque cada lugar dá um nome diferente. É a mesma coisa quando a gente fala mexerica, tangerina e bergamota. Nomes diferentes para o mesmo fruto. Então, esse é o nosso tucumã. Olha só a quantidade de calorias que tem esse tucumã. Só que a gente diz assim, que a natureza é tão inteligente, tão pródiga, que eles fazem o seguinte: para você coletar esse tucumã, primeiro você tem que passar por uma palmeira cheia de espinhos. Então já começa por aí. Depois que você coleta esse coquinho, né, porque é uma palmeira, a maior parte dele é composto de caroço e de casca. Então, se você não tiver... E a casca é dura. Se você não tiver habilidade, você acaba descascando a polpa e só ficando com caroço. Então, a gente diz assim que 100 gramas desse tucumã, praticamente, ele é uma refeição. E a contribuição maior é em relação a gorduras. Então, a natureza já dificulta isso, porque é um fruto muito saboroso, e se você comer demais, isso não vai ser interessante para quem está pensando em diminuir as calorias na sua alimentação, né? Aqui também embaixo tem sobre trabalhos sobre tucumã, tem vários outros, mas eu vou colocar os primeiros. Seguindo, tem a que vocês já conhecem bem, que é a pupunha, que tem muitas variedades, né? Então, aqui no INPA, nós temos várias coordenações. Uma das coordenações é de agronomia. E nessa coordenação de agronomia, então, tem pesquisadores que trabalham justamente isso, sobre o melhoramento genético, sobre as variedades da pupunha. E não só a pupunha como fruto, mas também a questão do palmito, porque se vocês... sabem, o pessoal do sul, quando fala pupunha, não fala do fruto, ele fala do palmito. E para você ter palmito, você acaba cortando a palmeira antes dela dar o fruto, né? Então, é a mesma coisa quando a gente... no restaurante, em vez de você pedir frango assado, você pede, como que chama? Aquele galinho assado. É um franguinho ainda em tenra idade que você abate antes, né? Só porque ele é mais saboroso, é que nem o leitãozinho. Então, a pupunha é mais ou menos isso. O palmito da pupunha, no caso, você tem que cortar antes e aí você acaba perdendo todo esse sabor desses frutos. E aí, quando eu falo pupunha, tucumã, a gente pensa bastante fora na questão das fibras, né? A gente pensa numa que é muito especial, por ela ter coloração amarela. Todos esses frutos, vocês vão reparar que elas são muito alaranjadas. Então, foi pensado muito na questão se é alaranjado, provavelmente ela tem muitos fitoquímicos que, né, promovem essa cor alaranjada. Então, quem sabe ela é rica em carotenoides. E então tem um grupo aqui, tem uma pesquisadora ali de Albuquerque Marinho, que estudou muito sobre essa questão da análise dos carotenoides de vitamina A desses frutos, né? E um deles é a pupunha. Então fizeram vários estudos sobre o teor de vitaminas, teor de fibras de várias variedades, né? E também fizeram trabalhos em relação à parte tecnológica.
Então, não, como eu disse, a gente tem um grupo aqui que trabalha com a parte de agronomia, melhoramento genético, sobre a cadeia produtiva. Tem um outro grupo que é o nosso grupo de nutrição, que trabalha sobre o potencial nutricional, qual é o valor nutricional e como esse produto pode ser consumido pela população. E tem um outro grupo, uma coordenação, que é de tecnologia de alimentos, que trabalha mais especificamente com tecnologia de pescado, tecnologia de frutos, que é essa parte tecnológica, de fazer, assim, desses produtos, um produto que dure mais, um produto que pode ser comercializado, que pode ser agregado valor. E aí, nesses estudos, a gente tem esses produtos. Como a pupunha ela é consumida cozida, então, por que não fazer como a mandioca, né? A farinha de mandioca. Então, por que não fazer a farinha de pupunha? Nessa época, foi pensado porque não tinha aquele programa Luz para Todos, apesar que esse programa também, esse Luz para Todos, não é bem para todos. Então, pensou assim, no Amazonas, se você não tem luz para todos, o que poderia ser feito para que esse produto tivesse um tempo maior de validade, né? Então, pensou assim, se não tem geladeira, não tem como congelar, então por que não secar? Por que não usar, então, o sol? Por que não usar as casas de farinha? E foi a partir daí, então, que foram feitos vários estudos com variedades, ou com pool de pupunha e de outros frutos, na questão das farinhas. E a partir das farinhas foram feitas várias preparações culinárias que poderiam ser vendidas, ou então poderiam ser preparadas domesticamente. E a gente tem um grupo aqui que trabalha muito com não só a parte tecnológica, a parte de alimentos, mas também com a saúde pública, porque não adianta você trabalhar com a questão do potencial de alimentos se você não sabe qual é a demanda dessa população, qual é a deficiência dessa população. Nessa época, o Amazonas foi o último estado a entrar naquele programa do Ministério da Saúde, das doses da suplementação de vitamina A em mulheres e crianças, né? Nós fomos os últimos porque a gente já sabia que a gente tinha, que a região norte ela é muito rica nessa questão de frutos que tem carotenoides, né? Depois vocês vão ver fora, a pupunha tem outros também. Então, como da área de saúde pública, a gente pensa assim, por que a gente vai colocar uma dose cavalar, suplementar de vitamina A, se a gente tem peixes, se a gente tem frutos ricos em provitamina A. Então, foi feito até um trabalho nessa área de saúde pública com o impacto da suplementação alimentar com farinha de pupunha sobre o leite materno, com as mulheres que estavam doando leite do banco de leite humano. E aí foram também feitos outros estudos, da parte tecnológica. A partir das farinhas, o que você faz com as farinhas? Faz tudo que você possa imaginar que se faz com uma farinha. Entretanto, a farinha de pupunha, por ela não ter uma quantidade grande de amido, ela tem que ser agregado a outras farinhas. Então, a gente tem que misturar a farinha de trigo ou outro tipo de farinha, né? E aqui embaixo tem umas compotas, tanto de palmito como de pupunha mesmo, pupunha doce, pupunha compota, né? Aí vamos passando para outro fruto. Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem se vocês conhecem ou não, porque talvez não tenha no Acre, mas aqui no Amazonas tem, muito mais na área rural, porque nem em Manaus muita gente não conhece. Isso daí é patauá. E ele é consumido em forma diluída, mas olha só a quantidade de calorias que fornece. Que bom que ele é diluído, né? Porque a contribuição dele é muito grande em glicídios, né? Hidrato de carbono, mas também é muito gorduroso. Todos esses frutos, eles contribuem muito em relação à questão de gorduras. Esse eu sei que vocês conhecem, que é o buriti. O buriti, ele tem muito no Nordeste e é o fruto com maior teor de vitamina, de provitamina A, então de carotenoides. Então, nós fizemos, então, todos esses frutos, eles foram feitos estudos in vitro, foram feitos estudos também com nutrição experimental, aliás,
Um dia, se vocês tiverem oportunidade, nós temos o biotério, acho que é um dos biotérios mais modernos, bonitos e equipados da América Latina. Então, o nosso biotério é muito, muito bonito. Então, todos esses estudos foram feitos num biotério antigo, mas a gente tem uma vocação para nutrição experimental. A Lúcia Yuyama, quando veio do doutorado, ela veio com essa intenção de trabalhar muito com a biodisponibilidade, porque a orientadora dela é a doutora Silvia Cosolino, que vocês conhecem muito bem, de vários livros que ela publica, principalmente em relação à biodisponibilidade de micronutrientes. Então, ela trabalha muito com selênio, ela trabalha muito com castanha do Brasil, ela trabalha muito com zinco, e o livro dela tem esse livro chamado Biodisponibilidade de Micronutrientes. Então, esses trabalhos foram justamente vindo com a doutora Lúcia, né, para verificar realmente se os nossos frutos, porque frutos é de origem vegetal, e a gente sabe que muitos nutrientes, a biodisponibilidade de alguns nutrientes de origem vegetal é bem menor em comparando com a de origem animal. Então, como a gente precisava fazer a tabela de composição de alimentos com os valores nutricionais, nós também queríamos saber se realmente esses frutos ele tinha, além de ter, né, uma fonte muito boa de certos nutrientes, principalmente de carotenoides ou provitamina A, de selênio, de zinco, se realmente era biodisponível. Então, olha só, a mesma coisa da pupunha tucumã nós fizemos com buriti, né? Produto de panificação, e aqui também foi feito com açaí, aí com casca ou sem casca, e esse fruto é interessante porque você pode consumir in natura. Muitos outros frutos da nossa região você precisa diluir porque é muito ácido, né? Alguns precisam sofrer cocção, né? Então esse não. Então, olha só que maravilha que foi feito com todos esses frutos oriundos de palmeiras, né? Açaí, buriti, pupunha, tucumã, açaí. E o açaí também foi feito o estudo sobre eles. Também tem uma contribuição muito grande em relação a fibras e a gorduras, né? Aí foi feito, nessa época, foi muito interessante, porque nós queríamos saber se o açaí ele tinha todo aquele potencial, todo aquele valor que estava na tabela de composição de alimentos em relação ao ferro, por ele ser de origem vegetal, o valor era muito alto. E a gente nós fizemos então um estudo primeiro em ratos e depois nós fizemos com crianças. E quando a gente fez com crianças, a gente tem que fazer um trabalho que tenha todo o cuidado, toda a segurança alimentar possível. E aí nós fizemos, então, uma análise de açaí comprado aqui na área urbana, né, de Manaus. Isso foi no começo da década de 2000, e ela estava isenta de coliformes. Então, esse foi o resultado. Todos eles estavam contaminados. Isso foi ou com bolores, ou com fungo, ou com coliformes fecais. Isso fez com que a gente tivesse que comprar açaí pronto de Belém para fazer esse estudo. Saiu caro, né? Mas é justamente para verificar qual é a contribuição do açaí na alimentação dessas crianças, já que Pará, ele diariamente, tem esse costume. Então, por que a gente também não pensar nesse hábito que o paraense, nossos vizinhos, têm, né? Porque a gente não tem esse costume de tomar o açaí tanto quanto o pessoal de Belém, ou do Pará. E aí também um dos produtos tecnológicos feito, então, pelo nosso grupo, que é a base desses frutos regionais, a pupunha e o açaí. São snack de açaí, cereal matinal de pupunha. Então, só que ele é coordenado pela doutora Francisca Souza, né, que é líder do nosso grupo de alimentos e nutrição, e junto com os seus orientandos de mestrado, que agora estão fazendo doutorados, já são professores de outras universidades, e esse produto ele está
foi colocado para ser patenteado. Esse fruto, acho que vocês já conhecem, é o Xi, também uma fonte muito interessante de gorduras e de provitamina A. Tanto é que ele tem esses 2 trabalhos, né? O efeito de chá do Xi na esteatose hepática. Todos esses estudos são muito interessantes. Então, tem estudos tanto da parte tecnológica, como estudo clínico, né? Como de nutrição experimental. Essas apresentações vão ficar com vocês para vocês irem procurar. Que de repente, quem sabe, é um fruto que tem em abundância aí, não é o que tem aqui, né? Pode ser que tenha aí e vocês vão trabalhar um TCC ou, quem sabe, um tema de mestrado, né? Aí, seguindo, todos eles vocês verificam que é amarelinho, esse aqui é um Mari, a gente chama de um Mari ou de Mari. Também com a grande contribuição em relação à provitamina A, e temos 2 variedades. Aqui também, então, a doutora Elide Albuquerque Marinho também então, fez a análise da questão do carotenoide. E aí, logo em seguida, é o primo irmão do açaí, que é a abacaba. Né? Então, tem um estudo mais recente sobre o valor nutricional da abacaba. Ela não tem muito aqui na área urbana, mas tem nos municípios aqui do Amazonas. A partir daqui são os frutos que têm menor densidade calórica. Essa é a banana pacovan, que eu acredito que vocês tenham aí e muito, né? Principalmente ele foi estudado na questão da biodisponibilidade de minerais, né? De micronutrientes. Então, todos os trabalhos aqui são muito na questão de nutrição experimental. Né? Então, quem quiser, quem pensar em fazer algum trabalho com nutrição experimental, tem a doutora Francisca Souza, que ela deu continuidade do trabalho da Lúcia Yuyama na questão da nutrição experimental. E aí, a questão dos nutrientes depende muito do solo, principalmente na questão dos minerais. Então, zinco, selênio, desses frutos vai depender do solo que esses frutos da origem desses frutos. E nesse caso, da preparação também. Então, foi feito, na tabela nossa de composição de alimentos, tem os valores nutricionais da banana pacovan de diversas formas de preparação. Esse daqui eu já dei tempo, vocês já sabem, vocês devem saber, é sorva, né? Então, já vai diminuindo o valor calórico. Aqui a gente consome, mas é muito pouco, porque ele é muito caro. Esse vocês já sabem qual é. Também tem um grande teor de vitamina, de ferro, mesmo sendo de origem vegetal. Então, acho que dos frutos é o que tem maior contribuição em ferro. É o fruto que, quando é verde, ele deixa a corzinha azul. Já sabe qual é, né? Genipapo. Aqui, nós chamamos aqui de sapoti, sapotilha, depende do lugar, porque eu fui para Belém, eu acho que eles chamam de sapoti, me parece. Muito gostosa. Esse daqui já é bacuri, mas são variedades diferentes. Então, já foi elaborado, tem pouca polpa, mas mesmo assim fizeram um trabalho em relação à farinha dela para produção de biscoito. Essa é uma outra variedade, ela é lisa, então ela é bem ácida, né? Essa também tem pouca polpa, mas a contribuição dela de vitamina C aqui já vai começar, então, contribuição de quê? Menos calorias e mais vitamina C. Esse é a graviola, vocês já devem conhecer, e este é o biribá, mas, em São Paulo você conhece, ou em outros lugares, como fruta do conde, como é que é o nome? Fruta do conde, pinha, eu acho que tem todos esses nomes. Tem vários nomes, tem um outro nome que é dos nossos irmãos ali da Venezuela, que vou lembrar depois, mas aqui nós chamamos de biribá, são todas parentes, e se comem in natura e tem poucas calorias, apesar de ser muito doce. Esse é um dos frutos também que tem uma contribuição de vitamina A, que é a sapota dos solimões. A sapota dos solimões é interessante. Aqui no Amazonas, se você
você tiver esse fruto vendido de tefé para baixo, ele tem um sabor, de tefé para cima ele tem outro sabor, é muito mais delicioso. Por isso que a gente diz para todo mundo, e olha a contribuição de carotenoides. A gente diz para todo mundo que não é a primeira vez que você experimenta o fruto, se você não gostou, você tem que experimentar a segunda, a terceira, é como se fosse uma alimentação complementar infantil. A gente dá 1, 2, até 14 vezes até essa criança, de repente, a gente achar que ela aceita mesmo ou não aceita. É o caso do tucumã. À primeira vista, tem muita gente que não gosta, mas de repente, né, vai achar um tucumã bem saboroso. A questão da pupunha também, e a mesma coisa da sapota. Esse parece muito com a sapota, mas o nome dele é abricó. O abricó também tem a contribuição de vitamina A, mas não é tanto quanto a sapota. Esqueci de falar em relação à sapota. A sapota teve um trabalho, ele não foi colocado lá, mas é que esse trabalho ele não foi publicado em periódico, mas sim em trabalho de congresso. O pessoal da tecnologia de alimentos, sobre orientação da professora Jerusa Andrade, né, do grupo de tecnologia de alimentos, eles fizeram um trabalho com a sapota, secando essa sapota, fazendo ela como se fosse farinha, e o gosto dela para chocolate é muito parecido, com uma vantagem: o sabor é de chocolate e ele não tem a gordura de chocolate. Então, só que eu não tomei, eu tomei em forma de chá e é muito saboroso. Entretanto, é assim, os frutos têm um grau muito grande de umidade, então você precisa de muita quantidade para você, né, reduzir, para você formar uma quantidade suficiente de matéria seca. Mas aonde tiver a sapota, nossa, se quiser fazer, né, tiver muito, em vez de fazer aquela lama, não sei se aí utilizam aquele termo, lama, aqui faz lama. Então, quando as pessoas desperdiçam demais, tem no chão e ninguém coleta, ninguém faz nada, ninguém congela, ninguém faz polpa, ninguém nem doa para o vizinho, simplesmente faz lama. Então, em alguns lugares que tiverem uma grande produção e não sabem o que fazer, pelo menos já sabem. Pode secar? Pode. Dá para fazer um chocolate dele? Dá. Ele é mais denso, mas o sabor é muito bom. Esse, vocês sabem, é um ingá. Nós temos variedades de ingá, né? Esse é aquele fruto que gruda. Sabe qual é? Pois é, o abil. Fruto que gruda, vai diminuindo em relação a calorias, vitamina C. Esse daqui é um fruto também que é muita cara do Amazonas, que é o cupuaçu. Do lado acima é o taperebá, que é mais ou menos parecido com siriguela, cajá, eu não sei se vocês chamam de cajá. Então, alguns trabalhos foram feitos justamente em relação à determinação de minerais desses frutos, né? Não só a parte de nutrientes energéticos, né? Dos macronutrientes, mas também de questão de minerais. E o cupuaçu em relação à vitamina C. O bom é que o cupuaçu é um fruto muito aromático, ele tem um rendimento muito grande, você utiliza tanto o caroço dele para substituir o caroço de cacau, né? Que tem até trabalho, esqueci de colocar o trabalho aí, mas tem o cupulate, que é o cacau do caroço de cupuaçu, que ele tem umas gorduras até bem interessantes em comparação com o cacau. É parecido. Esse fruto que eu estou mostrando é o caramuri. Tem até uma comunidade que se chama caramuri, e ele foi feito um estudo agora bem recente sobre a questão também da vitamina C. Ele tem 3 vezes mais vitamina C do que a laranja. Não tanto como camu-camu, mas tem, e é só 100 gramas, e você pode consumir esse fruto in natura. Então, isso é muito bom. Porque, como eu disse, a maior parte dos frutos aqui é muito ácida, você precisa diluir, tem que colocar açúcar, que não é interessante, principalmente para a alimentação infantil. De um lado é o jambo, vocês sabem muito bem, né? Que a gente pode consumir até a flor do jambo para fazer suco, que dá um lindo suco de flor de jambo. A questão é você higienizar bem, porque ela cai, né? Então, tem que fazer a coleta corretamente. Do outro lado é o rambutã. Eu coloquei os dois um do lado do outro porque eles são vermelhos, mas o rambutã ele não é daqui do Amazonas, ele se adaptou, ele veio da Ásia, sei lá da onde, ele veio de muito longe, e o gosto dele é muito parecido com a lichia. Para falar a verdade, ele não tem nem o que tirar nem pôr da lichia.
sei se vocês já conhecem a lixia que tem no sul e sudeste, e o sabor é igual, mas eu quis colocar porque eles são vermelhos e porque ele se adaptou muito bem na nossa região. Então, é vendido aqui no Amazonas, assim, de montão. E aí, para fechar nessa questão dos frutos com menor densidade calórica, então também se pensou, do mesmo jeito que se pensou em frutos com alta densidade calórica, naquela época que nós entramos aqui no INPA, a gente pensava muito na questão da desnutrição infantil, agora a gente pensa muito pelo contrário, a gente também pensa na obesidade. Então, o que a gente pode pensar nas políticas públicas, na alimentação escolar, em relação à utilização desses frutos? Então, foi feito alguns estudos sobre produção de barra de cereal, geleia diet, biscoitos com esses frutos. Maracujá do mato, com jambo, produto de panificação, né? E aí tem também um fruto que foi super estudado, que é a fruta com maior teor de vitamina C já encontrada no mundo, que é o camu-camu. Então, tem vários trabalhos sobre eles, tanto a parte nutricional, tecnológica, a parte também estudo in vitro, tá? Estudo de nutrição experimental, tá tudo aqui para vocês se deslumbrarem, vocês se degustarem de todos os trabalhos que foram feitos com esse fruto, que esse fruto já está sendo até exportado para o Japão. Então, ele dá tanto em várzea como em terra firme. Só que é assim, vocês estão vendo que aqui foi uma foto da... Agora ela é nutricionista, na época era bolsista, a Midori. A Midori Nakamura, nós fomos coletar isso na época da cheia. Então, ela tirou essa foto linda, maravilhosa, de um camu-camu no rio, né? Então, era comida de peixe. E aí foi verificado que essa comida de peixe, ela pode ser comida de humano. Então, o teor de vitamina C dela é assim, foi identificado até 6.000 miligramas de vitamina C. Mas mais ou menos, a média é em torno de 3 a 4, mas muito mais do que o dobro do que a acerola. Só que ela é muito ácida, né? E ela é bem estável. Essa é uma das frutas, eu acho que é a fruta com cheiro, com aroma mais delicioso que eu já senti aqui no Amazonas, da família da goiaba, o araçá, a gente chama de araçá boi, né, rico em vitamina C, um aroma muito interessante, parece uma goiaba, a pele dela é muito macia, como se fosse pêssego. E essa é o araçapeira. Então, a gente tem araçaboi, que é bem maior, e a araçapeira, que é bem menor, que parece uma goiabinha, né? Esse é a uva da Amazônia, mapati, eu não sei se tem aí. Também são um dos poucos frutos que você come in natura. Você colhe do pé. E esse daqui é um dos frutos que também foi muito estudado. Então, como eu disse, como nós temos o grupo de agronomia, então é uma solanácea, ou seja, é da mesma família do tomate. Então, aqui no Amazonas, ele é substituto do tomate e tem muitas variedades. Olha só, essa que está na mão de uma bolsista minha, parece a maçã da Branca de Neve. Então, a de cima já é bem pequenininha. A pequenininha dá muito trabalho, aí você pode... E isso você toma muito, quem vai para a Colômbia, para a Venezuela, tem o suco dele, que é muito delicioso. E a gente faz a mesma coisa aqui. E como ele tem muita, mas muita pectina, ou seja, fibra insolúvel, então nós fizemos vários estudos a respeito, utilizando justamente, pensando assim, qual é o benefício da pectina na saúde humana? Então, foi feito vários. E a partir daí, então, foi feito também vários estudos em relação à parte, a parte tecnológica, em relação a geleia, néctar, ou a barra de cereal, né? Então, são vários. Deu para ver, né? Olha, nossos ratinhos aqui do biotério. Bom, dos nossos frutos que são estudados, eu já falei praticamente de todos, né? Então, em alguns até tem estudos da parte de antioxidantes, não só a parte de nutrientes, mas parte de nutrientes. Eu só vou passar rapidamente, isso daqui mais para deixar a Eline assim com água na boca,
porque nós trabalhamos agora também com as plantas alimentícias não convencionais. Então, há muito tempo a gente já trabalhou com feijão macuco, com feijão de asa, porque a gente tem um grupo aqui de agronomia que trabalha com alguns, que a gente pode até chamar de punk, porque vocês não conhecem, nós conhecemos o ariá. Então, nós temos muitos raízes, tubérculos, rizomas, que não são conhecidos, que não pode ser chamado de punk. Então, por isso que eu vou deixar só rapidamente, só para vocês verem que a gente tem material sobre isso, se alguém quiser trabalhar com isso e trocar ideias com a gente, né? Porque a gente não precisa inventar rodas, já existe, é só aprimorar, né? Ó, esse aqui é o cariru, vocês já sabem que muita gente utiliza para colocar no feijão. Essas fotos todas são agora da nutricionista, na época era a Midori, ela está fazendo até um curso de pós-graduação, existe um curso de pós-graduação em agricultura e trópicos úmidos, né? Que era muito mais voltado para o pessoal que é da área de agronomia, mas ela, nutricionista, entrou, então existe vaga para quem é da área de nutrição, justamente trabalhar com essa questão de punk, trabalhar com produtos, né, da tecnologia de alimentos. Esse aqui é o Beldroe, chama-se cariru, mas tem gente que chama, mas é o cariru, nós chamamos de cariru, tá bom? Esse vocês já sabem que é vermelho, tem 2 variedades, que faz muito chá, que ou vocês chamam de hibisco, ou vocês chamam de vinagreira, tanto faz, né? Eu tenho dessas 2 variedades. E ela é azedinha, pode ser usada na salada, como você também pode fazer chá. Então, no Maranhão, tem um prato chamado cuchá, não é isso? Acho que é isso, cuchá, que eles usam muito esse hibisco, essa vinagreira. Olha que foto mais linda, né, da Midori, desse chá. Essa é a geleia, bem azedinha. Não só isso que dá para ser feito, mas também dá para ser feito produtos de panificação. Então, tudo que você pensar, que você possa imaginar, feito ela congelada ou ela seca, isso é da sua imaginação. Esse daqui é o que nós temos aqui. A gente tem várias variedades, mas o que a gente mais tem aqui no Amazonas é o Pereskia Bleu, que é a Ora Pronobis, né? Que é aquele que a gente chama de carne dos pobres, mas que em Minas Gerais tem até festival. Então, punk para a gente, mas não é punk para o pessoal lá de algum lugar de Minas Gerais. E essa flor até é minha, porque eu tenho eu tenho aqui o pé de Pereskia Bleu, e a gente usa muito a flor para fazer tapioca, fica linda. A flor, a folha a gente já usa para fazer outras preparações, a gente pode usar até como salada, porque pode ser consumida crua. E do lado são os frutos do Ora Pronobis. Esse aqui é de uma escola que tinha aos montes, eles tinham assim como se fosse uma cerca viva, e nem sabia. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu vou tirar fotografia, só que ela é muito espinhenta. Então, a gente pode fazer o que dela? Tapioca, ainda pegar a folha, fazer suco verde e misturar ainda com o fruto, porque o fruto é ácido, né? A cachorra da Midori, junto com o quê? Com a taioba. A gente até ensina como identificar uma taioba sem correr o risco de ser envenenado com uma tajá, que o pessoal chama de tajá ou taioba venenosa. E aqui foi uma das nossas oficinas, porque a gente tem um laboratório de alimentos e nutrição, né? E esse laboratório a gente faz capacitações, capacitação para multiplicadores. Então, essa foi uma capacitação que a gente fez com os nutricionistas e com alguns gastrônomos. Então, a gente vai perceber bem quando é gastrônomo, quando é nutricionista ou outras pessoas, porque gastrônomo tem toda uma técnica de apresentação que é totalmente diferente. A gente, nutricionista, é mais prático. E a gente utilizou, então, a taioba para fazer arroz, como a gente utilizou também outras punk. E aí vocês viram até que também tinha carambola, só como enfeite, porque a carambola tem um pequeno probleminha para quem tem problema renal. Então, a gente usa só como enfeite, só como aromatizador de água, porque a gente tem uma suqueira linda, maravilhosa, que a gente leva para tudo quanto é lugar, 3 andares, transparentes, e então a gente e a gente só oferece água saborizada, água com carambola enfeitando do lado, com muito gelo, água com cubil do lado. Quando a gente não tem nada a oferecer, o que a gente oferece? Água, mas saborizada, né? E de um jeito bem bonito. Então, assim, até depois eu vou mostrar, acho que tem uma fotografia da minha suqueira de 3 andares maravilhosa, que faz sucesso. Esse daqui é a Bertalha, acho que muita gente conhece, do lado
eu não sei se é do lado esquerdo de vocês ou do meu, mas de forma de colação é bertalha, pode ser comida crua. Mais do lado de cá já é espinafre amazônico, né? Porque ele é mais enrugadinho. Só que ele precisa ser cozido. Então, e esse foi uma das preparações que foram feito um teste de análise sensorial com crianças, porque a gente queria trabalhar, nós temos um projeto que é o Horta Punk nas escolas, então a gente queria verificar se quando a merendeira fizesse uma preparação, que a gente fez tem até receitas, né, das merendeiras, com espinafre amazônico, da horta, da escola, se as crianças iam aceitar ou não. E aí a gente ofereceu, no quê? A gente ofereceu em folha de bananeira, porque a gente não queria oferecer em prato descartável, né? Então a gente fez tudo pensando na sustentabilidade e no meio ambiente. Este é muito simples, é corama, acho que vocês sabem até o que é, acho que a mãe de vocês, a avó de vocês deve ter isso aqui no Jardim de Montão. E a gente até tirou a fotografia dele porque a gente queria que fosse para uma exposição de uma cartilha que uma agora é nutricionista, né? Que a Fabiana, que era na época era só estudante de nutrição, ela fez uma cartilha e ela fez um estágio num centro de atendimento à criança e ela guardou essa folhinha. E não é que essa folhinha brotou, então foi feito o suco de abacaxi, né? Então, isso dá para se espalhar. Por isso que se chama punk, porque se espalha, né? E você tem pouca... E você não precisa ter muito cuidado, né? Ela não precisa de tanto cuidado quanto alface e couve. E aí foi feito o suco de abacaxi com corama, foi oferecido para degustação para essas crianças também, eles adoraram o suco. Que criança que não gosta, né? Mesmo sendo verde. Esse vocês têm é a capeba, ela é um pouco amarga, mas existe técnica para tirar o amargor dela, é a mesma coisa que vocês fazem com a técnica para tirar o amargor do umbigo ou coração de banana. Olha, vocês vão ver no copinho transparente tem um pepininho, eu também tenho esse pepininho em casa, né? Eles estão fazendo, então, charuto de capeba. Essa é uma preparação com cubil, né? Que para vocês provavelmente deve ser punk, para a gente já não é mais punk. E dá para perceber que foi feito por uma gastrônoma, né? A Luíse. Luíse é merendeira também de uma escola, então, além de ser gastrônoma, é merendeira, então ela ajudou bastante a gente, além de fazer parte, e ela é ecochefe também, então ela tem esse título e também trabalha com a ecogastronomia, então ela é do Slow Food, quer dizer, é uma merendeira, gastrônoma, que está sempre com a gente, isso é muito bom, a gente ter parceria, nutrição e gastronomia. Esse é o cubil, que é parente do tomate, por isso que a gente utiliza como substituto do tomate, mas a gente também faz um suco delicioso da polpa e a gente chama de placenta, é onde fica as sementinhas. Sabe o maracujá? O maracujá não tem aquela parte das sementinhas, ou a goiaba? É essa parte, a gente chama de placenta. Então, é que dá o gosto, a acidez do produto. E a gente fez... E aí, embaixo tem até um formato coraçãozinho, que é o caramoela. Então, e atrás ao fundo, me parece, eu não tenho certeza, mas é sapota misturado também com feijão macuco, mas tem sapota lá no fundinho. E esse é o tucubil, que é o tucupi de cubil, porque o cubil é tão ácido que ele pode substituir, né, o tucupi, e uma vantagem, ele não tem ácido cianídrico, então a gente não precisa, como todo mundo fala, tem ácido cianídrico, precisa ferver. Bom, eu sou paulistana e não sabia que precisava ferver, mas existe um trabalho que existe o teor de ácido cianídrico nos tucupis vendidos aqui em Manaus. Olha que coisa mais linda, feito tudo com punk, então espinafre amazônico, principalmente com cubil e com várias variedades, feito por quem? Justamente com o pessoal do Slow Food, né, com o pessoal da ecogastronomia e pela nossa companheira gastrônoma e merendeira, a Luíse. Quando a gente fala de punk, a gente não fala só da questão das plantas, a gente também fala das partes não convencionais, as partes que a gente nutricionista, a gente fala da utilização integral dos alimentos. Então, de você utilizar de um modo não convencional também que é o caso que a gente sabe muito bem, né?
a contribuição que tem a banana verde, né? Que é a biomassa de banana verde, que teve uma época que estava muito na moda, né? Então, a biomassa de banana verde, aí a gente pode falar a mesma coisa, a biomassa de jaca, porque isso aí é uma jaca verde, parece muito uma carne desfiada. O caroço de jaca, que muita gente joga fora e a gente pode cozinhar e pode fazer várias preparações. Olha só, isso daqui foi um concurso de uma escola pública, que os alunos fizeram várias preparações e a gente foi como sendo jurado. Muito difícil ser jurado, nossa, muito, mas é muito bom a criatividade dessas pessoas, né? Fizeram com jaca. A mesma coisa que eles fizeram com biomassa de banana, com cacau, que poderia ser feito também com caroço de cupuaçu, né? Então, eles fizeram com biomassa, tanto de biomassa de jaca como biomassa de banana, todos eles verdes. Esse é um fruto que todo mundo conhece, não é punk, mas do jeito que ele vai ser utilizado, é punk, né? É verde. É o quê? É mamão verde. A gente pode utilizar o mamão verde para fazer várias preparações, porque não tem gosto nenhum. É como se fosse chuchu. Então, você coloca o ingrediente que quiser, que ele vai ficar desde o doce para o salgado. Ele pode ser um doce de mamão verde, como ele pode ser uma salada de mamão verde, uma coisa salgada. E não só o mamão verde que a gente utiliza, a gente também utiliza o caule de mamoeiro macho. Para que serve o mamoeiro macho? Para nada. Então, já que a gente vai cortar, a gente corta, tem uma parte que ele não é duro, não se corta, né? Mas tem uma parte pequena que a gente corta e a gente descasca, demora, é que nem descascar coco, mas a gente utiliza todo esse caule, a gente não joga fora, né? E aí isso rapidamente, eu também tenho tudo isso em casa, isso aí até na minha casa. Isso aqui é o cipó alho, de um lado é cipó alho, que você pode fazer um sal de cipó alho. Junta o sal, pega e tritura essa folha, né, do cipó e faz um tempero muito bom. Para pegar que é complicado, mas a gente tem nosso projeto Horta Punk é justamente isso. A gente está fazendo um viveiro para distribuir para todas as escolas, porque o grande problema é que as escolas não têm dinheiro para comprar tempero. Eles têm alimentos, mas o que falta é tempero. Então a gente está oferecendo para fazer Horta Punk justamente para isso, para ver se eles conseguem produzir em grande quantidade. Difícil, porque são muitas crianças. E do outro lado é o nirá, que a gente chama cebolinha japonesa, né? Esse aqui você já sabe, que é a chicória, em cheiro verde todo mundo tem. Para a gente não é punk, mas para os outros é. Aqui, de um lado, também é da minha casa, capim-limão. Cada um chama de uma coisa, né? Capim-limão, capim-santo. E do outro lado é a erva cidreira, que ela é mais grossa. Eu prefiro mais o capim-limão, porque ele tem um gosto cítrico, né? Isso tem em muitas escolas. A gente só tem que tomar cuidado de não confundir com citronela, mas ninguém vai morrer porque toma chá de citronela, né? Mas citronela, vocês sabem para que serve? É para espantar pernilongos, carapanã, essas coisas, mas só se você ferver. Ela, por ela mesma, ela não espanta ninguém. Então, foi feito também essas preparações com citronela, com capim-santo. E essa aqui é a nossa, que a gente estava falando, que tem estudo sobre o areá. Até aqui embaixo, né, o estudo, que a gente chamamos de tubérculo, né? E ele é bem pequenininho, não é grande, mas ele pode substituir muito bem a batata doce. Essa aqui é o caramoela, porque existem várias variedades de cará. Pode ser chamado de cará do ar, porque como ela cresce em árvores, né? Ela cresce, ela é do chão, mas ela sobe, e ela vai subindo e vai cobrindo as árvores. Se você não cortar, ela vai até sufocando a árvore que está embaixo. Não que ela é parasita, não é porque ela não vai deixando entrar o sol. Então, esse caramoela, muito interessante também, um sabor muito interessante. Feijão macuco, aí vocês perguntam, por que chama feijão macuco? Porque ele é a parte de dentro da raiz, né? Ele é o rizoma, sei lá, como eles chamam, que vem desse feijão macuco. E o feijão macuco a gente não pode plantar onde tem crianças e animais, porque ele é venenoso. Então, a gente só come só o feijão macuco, que cru, ele parece pera, aquela pera mais dura.
Então, ela tem a crocância e o sabor dessa pera. Cozida também ela é interessante, mas eu prefiro ela crua. E ela é enorme, é como se fosse o tamanho de uma batata doce, de um cará enorme. E aí também, então, na nossa mandioca, que é, já que eu estou falando, né, de tubérculos, por que não falar da nossa mandioca, que também foi feito alguns estudos, né, tanto de provitamina A, como também em relação a outros trabalhos. E esse daqui, por que vocês estão perguntando por que isso aqui está junto com o tubérculo? Porque ele é um tubérculo. Só que a parte de fora, ele é da batata doce. Japonês come muito folha de batata doce. Então, eu fui criada com preparações de folha de batata doce. E aí, então, é só para dizer que é punk para a gente, mas não é punk para mim, para minha família, ou para os japoneses. Esse acho que vocês conhecem, que chama Bushichu, que provavelmente vocês devem ter brincado muito quando vocês eram criança, ou então mostrem para sua mãe ou para sua avó, porque provavelmente devem ter comido quando estavam andando pela floresta, né, ou sei lá, pela mata, ou por onde for, porque isso aí dá em qualquer lugar, e é bem pequenininho, combina até com a blusa da Midori. E olha só que linda preparação que foi feito com esse Bushichu. Ele é muito pequenininho, então ele não rende muito, mas ele serve para enfeitar pelo menos, né, e fazer alguma coisa. Olha que lindo. Esse sorvete é um sorvete sem glúten e sem lactose. Esse daqui é a clitória, então é um feijão também. Então esse é um feijãozinho que dá essas flores. Essas flores dá para fazer uma linda tapioca, ele não tem gosto de nada. Olha que coloração linda. Então, para quem gosta de utilizar muito a cor do genipapo verde, né, que não tem sabor de genipapo, né? Eu não gosto muito de genipapo, mas genipapo verde até que eu gosto, porque não tem sabor. E então, pode utilizar essa clitória, além dele ser linda, maravilhosa, por ele ser feijão, ele melhora a terra, né? Ele fornece nitrogênio para as suas plantações do lado. Então, tudo que é feijãozinho, praticamente, a maior parte, ele vai melhorar em relação ao nitrogênio. Olha que preparação linda, essa do lado, com flores e com buchichu e com água da clitória. Outra flor que também vocês conhecem muito, que também dá para fazer uma ótima tapioca e uma salada maravilhosa, tá vendo? Olha que salada linda, né? E esse tomatinho não é tomate cereja não, viu? É tomate daqui da região, porque ele é pequenininho mesmo, né? É tomate regional que é pequeno, ele não é grande. E esse é o nosso feijão de asa, que também já tem estudos, só que eu não coloquei aí o estudo dele. Ele só serve se você cozinhar e quando ele é mais novinho, porque depois de velho ele é muito fibroso. Esse daqui também tá dando um sucesso danado. Tem um restaurante japonês que cobra horror e é uma coisa que dá assim de montão. Em qualquer lugar, né? Nesses lagos tem de graça, só que o grande problema é colher isso, a Vitória Régia. Esse foi um dos estudos da Midori, que ela estudou o pecilo de Vitória Régia, que fica, né, porque é proibido você colher a Vitória Régia, mas o pecilo você pode colher. Mas por ele ser muito espinhento, é muito difícil coletar. Então, realmente, o restaurante está cobrando caro por ser uma coisa exótica e porque é muito difícil de se coletar. Tem que ir de bota, tem que ir de luva, porque senão é que nem hora pronobis, você se espeta todo. E aí tem, então, feito pelo grupo lá do Nerua, né, de agronomia, eles fizeram essas filipetinhas aqui para ser distribuídos. Eles falaram que iam colocar isso no site, né? Então, de um lado tem a fotografia do que se trata, e do outro lado tem o valor nutricional e uma receitinha. Então, tem de cariru, tem de feijão de asa, tem de feijão macuco, tem de espinafre, não sei o quê. E esse é o livro que a gente fez, que é o que eu estou apresentando para vocês, né? Sobre fruteiras Amazônia, o potencial nutricional. Então, ele tem todo a parte botânica, a parte agronômica, no finalzinho tem a quantidade desses frutos para atingir as recomendações, né? Porque o grande problema que eu já te
falei para vocês é que, em relação aos nossos frutos, são muito ácidos. Então, você vai diluir, e nessa diluição você acaba diluindo também os nutrientes. Então, eu sou uma das autoras, junto com a Lúcia Yuyama, com a nossa equipe, que era na época, né? Então, daquele trabalho que a gente fez com açaí, lembra que eu mostrei para vocês do açaí, do problema do açaí contaminado? Então, foi feito, dois folders, que um falava sobre a farinha de pupunha, né, que ensinava como que se fazia a farinha de pupunha. O grande problema é achar, e eu acho que isso fica para vocês, futuros nutricionistas, que quando fizerem mestrado, de pensar assim, do mesmo jeito que existe na laranja, são variedades diferentes, porque depende muito da safra, depende muito da hora da colheita, depende de vários fatores, e eles fazem análise dos frutos para ver o pH dele, o Brix, para que depois eles façam um controle para que todos aqueles, por exemplo, as indústrias que trabalham com néctares, como é que todo néctar sai com o mesmo gosto se o fruto não tem o mesmo gosto? Um fruto é mais azedo, outro ele tem, sei lá, ele é mais ácido, outro não sei o quê. Tem várias coisas diferentes, outro tem menos líquido. Como é que eles fazem? Eles têm, então, a metodologia deles que eles fazem um pool e eles fazem o quê? Um controle. É o que acontece com a farinha de pupunha. A última vez que eu comprei farinha de pupunha foi o ano retrasado, estava R$60 o quilo. Só tem uma pessoa que faz isso. Uma pessoa que faz isso. E ela não queria vender isso para a gente porque é muita procura. Só que o grande problema é a variedade das farinhas, das pupunhas. É muita variedade. Você tem desde verde até a vermelha. Você tem desde muito oleosas até aquelas secas. Quem conhece pupunha? É a mesma coisa que Tucumã. Tem aquelas super saborosas, doce, tem aquelas que você mastiga e parece que você está comendo pelo de gato. Você não vai, não entra, você tem que jogar. Então, tem esse grande problema. E provavelmente ele está tendo esse problema, e é isso que a gente precisa melhorar. Qual é a melhor variedade de pupunha para fazer a farinha? Ou qual as melhores variedades para você fazer tal coisa? É a mesma coisa que acontece no café, é a mesma coisa que acontece com vinho. Então, a farinha de pupunha dá muito dinheiro? Dá muito dinheiro. R$60 o quilo, um ano retrasado. Então, imagina, mas só que tem esse probleminha, são as variedades diferentes que fazem com que a qualidade da farinha seja diferente. Isso não é bom, né? Aí, eu estou mostrando para vocês, então, esses dois folders e a composição de alimentos da Amazônia. Eu vou ver se eu acho isso em PDF, mas tem a composição de alimentos da Amazônia, que é um resumo que eu falei para vocês só dos nutrientes energéticos. Vou ver se eu acho em PDF e mando para vocês, tá bom? E essa daqui, qualidade potencial nutricional do açaí, foi justamente que a gente pensou em fazer e foi feito para minimizar o problema dos coliformes, pelo menos, que o açaí ele precisa ser feito um processamento. Ele precisa, pelo menos, passar por um branqueamento, ou, se for um industrial, ele precisa passar por um processo melhor, né, pasteurização. Na época, a gente não conseguiu ninguém para fazer isso, porque o açaí era muito denso, e a gente, na época, não tinha o selo que tem agora lá no Pará, ou em Belém, né, que é o selo de qualidade, né, que eles fazem o branqueamento. Então, quando a gente comprou, todos vendiam em caixa de isopor, e quando a gente fez a análise de qualidade deles, fora isso, a gente fez também a questão do branqueamento, e a gente deu uma fervidinha rápida, aquela coisa toda. Teve alguns açaí que viraram pudim. Então, isso quer dizer o quê? Que tinha alguma coisa lá para que ele virasse pudim. E tem muita gente que comenta assim, que tem muita gente que coloca papel higiênico. Eu espero que não, que isso é lenda, né? Mas eu sei que amido, farinha, essas coisas se colocam. E aí, aquela mesma que eu mostrei para vocês, é essa daqui, que vocês estão vendo. Acho que vocês estão me vendo também, né? Então, ela é fininha, mas só que ela tem o quê? Ela tem a parte agora, não só dos nutrientes energéticos, mas também tem dos minerais, e foram acrescidos mais alguns alimentos. Então, tem aquilo que eu vou passar para você, para Eline, em PDF, mas esse aqui está mais completo. E foi feito tudo por quem?
pelo Jaime, que foi aquele primeiro trabalho, em 1980, muito tempo atrás, né? Vocês não eram nem nascidos, que foi aprimorando. Então, foi a partir daí. Eu acho que começou tudo assim. Eu e a Lúcia, nutricionista, a gente pensou assim: primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico do estado nutricional da nossa população. Perfeito. A gente fez o diagnóstico, a gente sabe quais são as carências, quais são os problemas, e agora, o que é que nossa região fornece? O que de potencial ele tem? E como que a gente pode fazer com que esse fruto ele seja consumido pela população? Educação alimentar nutricional, alguma coisa em relação à cadeia produtiva. Então, a gente precisa pensar em várias frentes, porque senão a gente só vai falar, não, olha, come araçá. Que araçá onde? Araçá custa R$10, que um araçá custa R$10. Não, isso é mentira, só estou chutando. Então, nós como nutricionistas, a gente também tem que fazer o nosso papel, não só na parte relação da nutrição, mas também como educadora. Então, a gente também precisa trabalhar com os agricultores, trabalhar com as pessoas que fazem com que os agricultores vendam mais, que é o pessoal de ponta, que são os ACS, que são as pessoas que trabalham com saúde pública, que vão lá, visitam as pessoas, que são as merendeiras, que são as nutricionistas da alimentação escolar, que são os professores de faculdade. Então, a gente precisa conversar com todos eles, porque a gente sempre fala que o nutricionista tem um poder muito grande e, às vezes, ela não sabe disso. Principalmente a nutricionista que trabalha com alimentação coletiva. A canetada dela pode derrubar ou, muito pelo contrário, pode favorecer alguém. Se um nutricionista, de repente, falar assim, eu não vou, este ano, pedir cubil em aqueles 30% da agricultura familiar, não vou pedir cubil. Ela está fazendo o quê? Ou ela fala assim, deste ano eu não vou comprar nenhum ultraprocessado, eu não vou beneficiar ninguém da JBS. Simplesmente, nossa, isso é difícil, porque JBS está em todas. Não vou beneficiar, não vou comprar nenhum ultraprocessado. Então, o nutricionista ele tem um poder muito grande na canetada, sendo ela trabalhando numa indústria, na alimentação escolar, na alimentação do hospital. O que ela escolher, está escolhido e ela pode, né? Ela pode ou melhorar ou muito pelo contrário. Aí as pessoas perguntam assim, tá, você sempre fala sobre os frutos, potencial, mas onde que tem? Tem uma outra pessoa, um outro servidor daqui do INPA, que ele é um biólogo, que ele fez justamente isso. Ele fez um levantamento de onde que existem esses frutos que a gente fala tanto, mas aqui em Manaus, nas feiras de Manaus, né? Ele fez aqui de Manaus porque metade da população do Amazonas mora aqui em Manaus. Então, não tem como não fazer. E aí, vocês acho que já devem ter visto, acho que a Eline já mostrou para vocês sobre o livro do Knupp, que é um professor aqui do IFAM, né? Ele está bem pertinho da gente. E aí as outras publicações, sobre mais a parte agronômicas mesmo, tem um pouquinho da parte nutricional, do Camu-Camu, são as pupilas dos olhos aqui, foi da Lúcia, né, da Elide, da Francisca, daqui do grupo da nutrição, Cubil, Camu-Camu, Pupunha, então tem um grupo só trabalhando com isso. Tem algumas dessas que estão disponíveis na internet, da pupunha está, então são várias receitas, do buriti, então são várias preparações, até da pimenta, do caldo. Esse daqui não. Esse aqui também está na internet. Esse daqui foi um trabalho muito interessante com o Mauro Fisberg, com a Silvia Cosolino. Tem uma parte aqui da alimentação daqui, historinha daqui do Amazonas e do Pará também. Então, ele conta uma historinha daqui, muito bom. Pena que não tem mais. Esses são os que eu recomendo. Tenham sempre esses livros, porque eles são disponíveis no site. Sempre entre no Ministério da Saúde, na FNDE, que é da escola, do PENAI, eles têm muito material. Então, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, todos eles, agora não é mais Ministério de Desenvolvimento Agrário, mas, de qualquer maneira, todos os ministérios têm publicações. Então, é o que eu falo, não precisa inventar roda, ele já tem e já deixa disponível para todo mundo falar a mesma língua. Então, eu acho muito interessante vocês terem isso, que isso é interessante para nutricionista. Esses também estão disponíveis em site.
Sabores do Alto Solimões foi feito também por uma equipe muito interessante, até por uma enfermeira, né? Então, eles de uma ONG, então está disponível e é muito mais voltado para questão ribeirinha, indígena, é muito interessante. Esse também está, esse daqui do BFN, do Ministério do Meio Ambiente, eu coloquei só esse, que é do Nordeste, porque muitos frutos do Nordeste são parecidos com o nosso. Mas vocês vão pegar do Centro-Oeste, o Centro-Oeste, meu Deus do céu, é assim, eles estão bem à frente em relação à questão da análise, do potencial agronômica, tecnológica, até gastronômica em relação aos frutos dos alimentos que eles têm. Então, o pessoal do Centro-Oeste tá cheio de publicações. Então, vocês não têm só do Nordeste. Procurem, vocês vão ver, só não tem ainda do Norte. Frutíferas plantas úteis na vida amazônica, também interessante. Esse daqui também está disponível em site, que fala sobre vários frutos, né? Guaraná, tucumã, pupunha, cubil, camu-camu. A Amazônia à Mesa foi um trabalho que a Neide Rigo, a nutricionista, acho que vocês sabem quem é, ela tem um blog muito interessante que chama-se Come-se, e ela veio até aqui, o Amazonas, trabalhou com umas merendeiras e fez um trabalho justamente com elas, com receitas para a merenda escolar. Muito interessante, também está disponível no site. São cartilhas infantil, voltado, né? A parte de nutrição, mas voltado para o público infantil, que tem na nossa editora do IMPA. Esse daqui, lembra que eu falei de era estudante, e aí agora era nutricionista, a Fabiola. A Fabiola fez essa Horta das Crianças, que é uma cartilha para você pintar, muito interessante. Aí aproveitou e fez um copinho, que eu já tenho esse copinho. Então, é uma coisa muito simples, que ela como estudante, qualquer estudante pode fazer uma coisa simples. Nossa, simples. Alguém comprou a ideia dela, publicaram, e agora ela está sendo assim, está aparecendo em muitas lives, a SEDUC já comprou, a Secretaria de Educação já comprou muitos exemplares para os professores trabalharem isso em sala de aula, não esquecendo que existe uma lei de 2018, sobre a obrigatoriedade da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas. Então, olha, a gente vai trabalhar muito nessa parte de educação alimentar e nutricional com crianças de todos os níveis, né? E essas noções básicas de nutrição higiênica, esses são os folders que foi feito também, na época, era uma pesquisadora aqui do IMPA, né? Que a Galúcio, ela fez essa oficina de sucos medicinais, a Bianca, só que agora ela está em Pernambuco, mas ela deixou, pelo menos, o trabalhinho dela muito interessante com alguns frutos aqui. E aí, lógico, como todo nutricionista, né, Eline, a gente não pode deixar de falar assim, vocês têm muitos materiais que a gente precisa falar a mesma língua, e uma delas é esse daqui. Cada época é um guia alimentar da população brasileira. Agora nós estamos com esse guia que é recente e que é como se fosse a nossa Bíblia, né? Que é o que a gente carrega para cima e para baixo e que a gente vai utilizar esse guia para todas as nossas atividades, seja ela dentro da pesquisa, seja ela dentro das clínicas, aonde for. A gente leva isso daqui porque não tem como. Nutricionista tem função de quê? De educar, de orientar, né? E aí eu apresento para você a nossa fachada do IMPA, que o IMPA, ela vai sempre estar de portas abertas para o público. Parece que agora vai abrir dia 8, então ela tem, além do biotério, ela tem um lugar lindo, maravilhoso para visitar, tanto é que é um ponto turístico, né? Para quem vem para Manaus, que é o nosso Bosque da Ciência, ela é linda, pode vir, avise, entra no site para ver que dia que funciona, porque como ele é um órgão público, ele tem dias que não funcionam, que é o caso da segunda-feira, mas ele funciona de sábado e domingo, tá bom? Porque é um ponto também turístico. E aí, então, eu encerro, ninguém me falou nada, e eu não vi meu relógio, e aí eu encerro, então, minha apresentação, tá? E meus contatos, quando vocês vierem para Manaus, ou quando vocês quiserem alguma informação, tá aqui, tá? Instagram, Facebook, etc, tá bom?
Oi, Dionísia, não falamos nada porque estava maravilhoso. 120 pessoas assistiram, estamos muito felizes com a sua palestra, e é isso mesmo, eu fico honrada, que é uma área que eu admiro muito, e ainda mais quando relaciona saúde pública à área clínica, porque tem que vir ali da produção. Então, assim, eu fico encantada cada vez mais que a gente possa propagar sobre o alimento. Não adianta ser clínico, não adianta ser de alimentação coletiva, pública, né? Se a gente não estudar a base do alimento. Então, assim, cada vez mais encantada por essa parte dos alimentos e a junção, igual você falou, nutrição, agronomia, gastronomia, biologia, e a gente vai fazendo uma rede linda, né? E aí, com isso, eu agradeço muito toda a sua palestra, cada vez mais tornar os nossos alunos também mais atentos a estudar os alimentos em si, né? Saber dos alimentos da região, saber a região norte, o que está se trabalhando, o que temos nos quintais, valorizar. Então, assim, a gente fica cada vez mais admirado das possibilidades que a gente pode ajudar a saúde pública com a alimentação que a gente tem. E até eu ia falar, comentei contigo, né? A Dionísia, a gente é muito feliz também. O nosso bloco, os alunos, alguns alunos nem sabiam que o nosso bloco é a Lúcia, né? Foi homenagem à doutora Lúcia, Kyoko Ozaki Ikuyama. Ela, você é discípula dela, amiga, né? Eu não tive o prazer de conhecê-la, só estudar as suas publicações, saber da sua história e parabenizar os biólogos hoje, o dia deles, e Sim. saber da história, né? Saber da história dela e não ter presença, né? Tive a oportunidade de conhecê-la, mas te conhecer, que ainda não foi presencial, mas a gente ter a oportunidade, a gente já vem conversando há muito tempo, né? A professora Messina até está presente aí, essa questão interdisciplinar, tá assistindo, e a gente ter esse diálogo, né, com todas as áreas. Então, a nutrição, principalmente aqui no Acre, ela vai avançar, e os alunos se atentar também mais a essa pesquisa na área de alimentos, conhecer mais até mesmo para saber prescrever melhor, usando os nossos frutos, né, das nossas plantas, que é o que eu sou apaixonada, a planta alimentícia não convencionais também, e a gente agradece muito. Teve duas perguntinhas que a gente vai te fazer, então o Pablo vai colocar para a gente. Dione, Dione, é verdadeiro que o caramuri só frutifica de 4 em 4 anos? O Nutri tem que saber até do plantio. Não, eu não acredito que é o Rogério que perguntou isso. Rogério, doutor Rogério Souza de Jesus, acho que ele por isso que eu mostrei o azul para ele. Além dele ser assim, da cor azul, a cor azul é mesmo do boi, é o caprichoso, não é isso? Ai, meu Deus, se eu falei errado. Caprichoso. Ai, então tá bom. Então, porque eu também gosto muito do azul, né? Porque meu marido é gremista, então a gente sempre tá usando, apesar do meu cabelo ser vermelho, a gente sempre tá de azul. Rogério, ele faz parte do grupo da coordenação de tecnologia, que a gente chamava de tecnologia de alimentos, né? A gente chamava isso. Então, ele trabalha com, como eu falei no início, tem aqueles pesquisadores que trabalham mais especificamente com tecnologia de pescado. O Rogério é a sumidade em trabalhar com a questão do valor nutricional do pescado, dos subprodutos. Nossa, muito bom. Bom, Rogério, não. Isso aí era que nem era antigamente, era só de 4 em 4 anos, não. Tanto é que nós conseguimos essa fruta facilmente, sabe aonde? No INPA. Eline, no INPA, a gente tem uma área onde eu trabalho, a gente não pode coletar de jeito nenhum fruto que cai, nenhum fruto, porque a gente tem a fauna, a gente tem macaquinhos, a gente tem bicho preguiça, a gente tem vários animaizinhos, além de alguns gatos que aparecem por lá, né? Mas a gente tem essa fauna ainda lá. A gente tinha até um macaco que eu nunca mais eu vi, um macaco enorme, preto, que ele ficava em cima da guarita. Era muito engraçado, porque ele ficava de prontidão na guarita. Mas
tem aonde ele trabalha, que é a parte do V8, porque o INPA ele é dividido em vários pedaços, né, muito pertinho um do outro, e onde ele trabalha tem uma parte que tem todos esses frutos que lá não tem problema, tem manga, sapota, abricó, e aí tem caramuri também, foi de lá que a gente coletou, de lá não, foi acho que da estação que a gente tem uma estação de hortaliça, que a gente pegou. E também tem uma comunidade que está trabalhando com isso, então não é essa coisa de 4 em 4 anos, ele tem sim, eles já melhoraram, é do mesmo jeito, a gente tem morango todo ano, como é que pode ter morango todo ano? Não, então a gente também tem caramuri agora com mais frequência. Nós temos mais uma outra perguntinha também. Temos 3 perguntinhas antes, né, da gente fazer o nosso encerramento. Temos mais uma pergunta. O Pablo vai colocar aqui para a gente. A Luziene pergunta: esses frutos têm um período de frutificação, safra? Seria uma alternativa aos subprodutos ou à riqueza da biodiversidade, né? Contempla safras e entre safras? É essa a nossa ideia. Quando a gente pensou, quando a gente ouviu aquela palavra, eu tenho esses frutos ricos em carotenoides, só que eles não são utilizados, eles estão fazendo lama. Foi essa parte que a gente pensou assim, se eu tenho pupunha, que está vendendo um cacho a R$5, mas eu já paguei para a Lúcia aparecer no Globo Repórter, eu paguei R$50. Eu lembro bem isso. Nossa, na época era muito dinheiro. Só para aparecer no Globo Repórter, né? Aí a gente pensou assim, se tem uma época que está na safra, por que a gente não aproveitar isso para utilizar na entre safra? Lógico, nossa, a gente trabalha com a natureza, a gente trabalha com a sazonalidade, mas a gente trabalha com essa coisa da tecnologia. O próprio Dr. Rogério foi um que participou daquele produto que foi junto com a farinha, o macarrão de farinha de pupunha com músculo de peixe. Tanto é que foi na época que eu estava fazendo doutorado e ele e a Lúcia fizeram esse trabalho, porque nessa época a merenda mais aceita era macarrão com sardinha em lata. Então, nessa época do macarrão com sardinha em lata, então eles pensaram assim, então por que não fazer então com os peixes, já que o Rogério era da tecnologia de pescado, e junto com a Lúcia, o pessoal da agronomia, né? Fazer essa questão da farinha e fazer um macarrão, juntando o útil ao agradável, a proteína, né, com peixe e com vitamina, para vitamina A. Então, é essa a intenção, Luziene, que se a gente utilizar justamente tudo que a gente tem de potencial e ajudar esses agricultores, né, porque eles vendem aquilo que eles têm na safra, mas também pensar na questão porque você sabe que matéria-prima custa um valor X. A matéria quando você faz um produto, vai custar 3 a 4 vezes mais caro. É diferente você vender açaí e você vender açaí já pronto, processado. Nossa, o valor é muito maior. Então, realmente essa a intenção, agregar valor e pensar nisso, para utilizar esses produtos na entre-safra, lógico. Temos uma outra pergunta, 4, e a gente vai encerrar com as perguntinhas, né? São 4 no total, então mais 2 perguntinhas. Loíse, saudades, hein? A educação alimentar influencia na preservação do meio ambiente? Olha só, eu só aprendi isso. O grande problema é você falar assim, 4 perguntinhas. Eu sou uma pessoa que sou muito. Eu respondo assim, super. Você fala uma coisa, eu respondo lá. O Valknup também é assim. Então, não dá para a gente ser muito simples na resposta. Eu só aprendi esse tipo de coisa quando eu saí da minha casinha de nutricionista. Quando eu percebi que, além do que eu fazia da parte nutricional para a população, porque minha formação é saúde pública, então é trabalhar com alimentos, trabalhar com carências nutricionais ou com distúrbios nutricionais, mas com essa população. A partir do momento que eu descobri que tem esses frutos, esse potencial, e trabalhar com isso, mas não trabalhar com quem produz. Quando eu entrei no CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, eu acho que quanto mais a gente é engajada nesses conselhos, nas associações,
nos movimentos, a gente vê o quanto que a gente é uma formiguinha, a gente é quase um grão de areia no oceano, porque a gente está ligada a todos eles. E quando a gente fala sobre nutrição, e a gente também pensa na questão do desperdício, a gente está pensando na questão do meio ambiente. Quando a gente pensa na nutrição e a gente pensa assim, eu vou favorecer os meus produtores locais, eu estou pensando que essas pessoas, eles usam menos água, eles poluem menos o meio ambiente do que aquelas grandes, grandes agroindústria, que utilizam muita água, que utilizam venenos, então a gente também pensa no meio ambiente. Quando a gente faz festinha de confraternização da nossa área e a gente pensa assim, eu não vou usar plástico, não só alimento saudável, mas também não vou usar plástico para a gente, né? Porque a gente faz festinha, mas eu vou usar a folha, que pode virar compostagem, não sei o quê. A gente também está pensando, né, nessa questão do meio ambiente. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com quem planta, né? Favorecer esses pequenos agricultores, a nossa sociobiodiversidade, porque esses pequenos agricultores. A gente tem um cacau aqui, que eu não sabia disso, para você ver. Quando a gente trabalha nessas redes, a gente acaba aprendendo outras coisas. Também a gente vai procurar saber se é fake news ou não. Na questão, a gente sabe muito bem que quando a gente pensa em meio ambiente, a gente vai comprar móveis com certificação. Quando a gente vai comprar roupas, a gente pensa se essa roupa ela está sendo com mão de obra infantil. E eu não sabia da questão do chocolate, né? Então eu fui procurar saber a questão do chocolate. Então, o que agora eu adoro chocolate, né? Não tanto assim, mas eu gosto de chocolate. Aí eu fui verificar que a melhor coisa para mim é prestigiar produtores pequenos de fábricas pequenas e não daqueles grandes, porque provavelmente eles não estão usando mão de obra infantil, né? E eles estão usando o cacau da região dos pequenos agricultores, aquela coisa toda. Então eu deixei de comprar chocolate, que eu adorava aquele chocolate bem molinho, importado, carésimo, para agora comprar a coisa que está mais perto. É mais caro, mas tem outro significado. E aí eu estou pensando mesmo no meio ambiente, né? E no social também. Sim. A última pergunta é a Yara Gomes, que faz. Oi, Yara. Como nós podemos fazer orientação nutricional nas escolas para incentivar as crianças a consumir os alimentos regionais? Olha só, eu tenho um projeto que chama-se Horta nas Escolas. Eu vou só resumir, porque o nome é bem grandão. Mas o que a gente está fazendo? A gente está utilizando a horta de punk, porque horta na escola tem um grande problema. A manutenção é complicada. Se não tiver uma pessoa ali que vai dar o seu suor ali, a horta não vai para frente, porque tem que ter muito cuidado. Então, com punk já é mais fácil, porque ele sobrevive muito, principalmente a hora pronobis. Você larga lá, nossa, ele vive até sem água e sem terra. Aí, então, o que a gente está utilizando? A gente está utilizando a horta punk como um instrumento pedagógico em 3 eixos. O ambiental, porque a gente utiliza aquela coisa do desperdício, as garrafas PET, os copinhos, todas essas coisas a gente está utilizando para fazer sementeira, um monte de coisa a gente está utilizando. E aí a gente também está fazendo com a parte agronômica, né? Então, na questão do não veneno, da questão da compostagem e a parte nutricional. E aí, o que a gente está fazendo? Nós fizemos, então, capacitação com as merendeiras, porque é aí que a gente chama a atenção das crianças. A gente chama atenção e não é errado aquela questão quando a gente fala assim, a gente pega as pessoas pelo estômago, e é mesmo. E o que a gente está fazendo com os professores? A gente está dando todo o subsídio de que é alimentação saudável, né? Então, noções básicas de nutrição, o guia alimentar da população brasileira, frutos regionais, punk, não sei o quê, porque tem punk na horta, e para que eles façam um roteiro de que eles podem fazer isso na sala de aula. Depende da idade, a gente pode fazer assim, desde uma pesquisa, por exemplo, a criança pequenininha, vamos trabalhar o manual. Dá para trabalhar o manual? Melhor ainda, porque se eles trabalharem com cores,
com aqueles frutos que podem ser de papel machê, que pode ser de plástico, pode ser de qualquer coisa, sabe? Os frutos, cupuaçu, girimum, cebola de plástico. Aí fala assim, que cor que tem, que tamanho que tem, que cheiro que tem, essas coisas, criança pequena. Com crianças maiores, professor de história, vamos pesquisar com a sua família o que a sua avó comia e que ela sente falta que não existe mais, que ela gostaria de ver de novo, sabe? História da comida. Então, é isso que a gente está fazendo. Eu, como nutricionista, outras nutricionistas, nós estamos dando subsídios para esses professores de ciências, de biologia e de artes, de inglês e até de educação física, como eles podem trabalhar dentro da sala de aula. Tem uma professora chamada Cristina Bog, B-O-G. Fora elas, eu também tenho, posso até passar depois para você, um caderno também sobre hortas, que só fala sobre tudo que você pode trabalhar com criança, desde a creche até o ensino médio, sabe? Entrevistando, fazendo trabalhos, então assim, fazendo trabalho assim, vamos trabalhar com desperdício da merenda escolar? Vamos! Então pega aquelas crianças maiorzinhas e fala assim, vai pesar e medir tudo que é desperdiçado. E eles mesmos do ensino médio, eles conseguem fazer trabalhos maravilhosos só com esse tema. Então, só dando subsídios para esses professores que eles vão trabalhar com esses alunos. E é que eu falei, não precisa inventar a roda, porque já existe caderno com tudo isso, já está dando pronto. Como você tem que fazer? Tesoura, cola, se você tem que olhar para a direita, para a esquerda, um roteiro. Então, é muito fácil, não é difícil, não. Ótimo, Dionísia. Foi maravilhoso essa tarde contigo. Foi um prazer conhecê-la, né? A gente só se conhece por e-mail e por WhatsApp. Agora conseguir, né, a gente conversar. Então, é uma honra, estou muito feliz por essa tarde contigo. Em nome da comissão organizadora da segunda Semana Acadêmica de Nutrição, eu te agradeço pela disponibilidade. Já faço o convite da gente continuar sempre firme aí, né, no grupo, sim, do Nutrição. Permanecerei, nunca sairei. Mas tem a Almecinda, né? A Almecinda também, que eu sei que está aí. Então, olha, vou contar com a Almecinda. Unidas nessa rede, trabalhando com a segurança alimentar e nutricional, sempre em busca de trabalhar também com a biodiversidade, comunidades tradicionais. Então, a gente está sempre à disposição de fazer esse trabalho bonito aqui na região, né, do Acre. E a gente também já quer ficar à disposição de levar os nossos alunos, assim que puder, presencial, da gente, quem sabe, fazer um intercâmbio, colocar o curso de nutrição, Universidade Federal do Acre, para a gente estreitar a parceria com o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Então, assim, queremos, sim, visitar como turistas e também fazer parte, né, de conhecer as pesquisas, inteirar, e eu acredito que isso fortalece também a nossa pesquisa aqui na nossa universidade, né, abrir mais o ensino para os alunos nessa parte, os nossos pesquisadores aqui. Então, assim, vamos estreitar esses laços cada vez mais. E aí, eu te agradeço muito, viu, pela tua disponibilidade. Eu quero também agradecer os nossos intérpretes que estiveram com a gente, o João Xavier, Fábio Júnior, a Gleice Severiano, né, esses profissionais fantásticos que estão a semana inteira conosco. Quero agradecer toda a equipe do Núcleo de Apoio à Inclusão, que é o NAI, e agradecer também o aluno Pablo, que esteve comigo, ajudando toda essa parte tecnológica essa tarde comigo. E aí, eu também quero, se quer falar mais alguma coisinha, Dionísia? Eu te fiz o convite e vamos até estreitar esse laço, né? Pode falar. Mas justamente eu vou reforçar o que você falou, vamos estreitar mesmo esse laço, porque com a inauguração do Centro de Ciência e Tecnologia em Soberania, Segurança Alimentar, Nutricional do Norte, isso quer dizer que entra todos nós, então é um centro, esse centro usa a plataforma Nutrição, então antes da pandemia a gente já utilizava essa é uma plataforma para que a gente fortaleça e encurta distâncias, porque a gente do norte está muito mais distante de qualquer outros que estão lá no sul, sudeste e centro-oeste, porque qualquer coisinha eles pegam ônibus, a gente não, né? A gente tem que pegar avião e custa caro. Então, a gente precisa fortalecer mesmo
pelo menos nós pesquisadores que trabalhamos com esse tema. E o tema soberania é desde quem trabalha com cadeia produtiva até quem trabalha com a parte tecnológica, quem trabalha com produção, quem trabalha com nutrição, mesmo com o estado nutricional e segurança alimentar nutricional. E esse centro é justamente isso. Ele tem a plataforma, e aí o Amazonas, ele tem essa questão do curso de pós-graduação. Então, no IMPA tem um ATU que agora abriu vaga para quem é da área de nutrição, né? Nós temos da Fiocruz também, mas é mais na área de saúde pública, e tem também na UFAM, que é mais na área clínica. Então, a gente está pensando mesmo isso, de fazer esse intercâmbio, pelo menos no início virtual, para depois vocês chegarem aqui no presencial, porque é o que eu falei, o nosso biotério é um dos mais belos da América Latina. Então, é assim, está perto, quer dizer, está perto de vocês, né? Então, não conhecer assim, é uma pena. Então, o IMPA, ela tem essa coisa do... Sempre abram o site do IMPA, né? E a gente sempre, quando for passar para você passa também para os alunos todas as nossas palestras que a gente vai acontecer todo mês, né? Até o final do ano, até o ano que vem, do nosso SIG, né? Tanto o SIG Biodiversidade e Cultura Alimentar na América Latina, como o SIG Soberania e Segurança Alimentar na região norte. Então, tanto é que o Dr. Rogério, ele participa também, né? E é da área de tecnologia de pescado. Então, assim, é um leque bem amplo, e é bom que todo mundo conheça esse potencial humano que a gente tem aqui no norte. Sim. E eu que agradeço. Eu que agradeço mais uma vez, e também venha nos visitar aqui no Acre, quando tudo isso passar, que a gente vai em Manaus, você vem também aqui nos conhecer no Acre também. Então, por fim, gente, aos participantes, não esqueçam de preencher o formulário do Google Forms, disponibilizado no chat, para fins de certificação, que ficará disponível por mais 20 minutos. Dionísia, público que ficou essa tarde com a gente, um grande abraço e até a próxima. Boa tarde, gente. Obrigada.